Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Nossa semana Atitude Cidadã, organizada aqui pelo coletivo RN Lixo Zero. Estamos aqui no Rio Grande do Norte e essa semana a gente vai ter uma série de bate-papos aí. E vamos começar o nosso bate-papo com Sérgio Pinheiro. Ele já está por aqui. Vamos convidar a nossa semana Atitude Cidadã. Bem-vindo, Sérgio. Vai aparecer, vira essa câmera. Aê, bem-vindo, Sérgio Pinheiro. Boa Nosso tarde. convidado de hoje. Muito feliz de estar aqui com você. E explicando para o pessoal que está chegando aí, Sérgio, nossa semana Atitude Cidadã é um evento idealizado pelo Instituto Lixo Zero Brasil. E aqui no Rio Grande do Norte, o RN Lixo Zero, o coletivo RN Lixo Zero, está realizando pela primeira vez. E qual é a ideia do Atitude Cidadã? É uma ideia simples, assim, uma ideia que a gente acha que é muito importante, de reconhecer pessoas e organizações que estão atuando em prol da causa dos resíduos sólidos, né, do lixo zero, né, dessa temática que é tão importante para o nosso país. E um dos nossos escolhidos é o Sérgio Pinheiro, ele é engenheiro, atualmente na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Sérgio é um super parceiro, desde o começo ele está junto com a gente no RN Lixo Zero, então tem sido um parceirão aí do nosso coletivo, fazendo parte, apoiando, trazendo dicas. E aí Sérgio foi um dos escolhidos e a gente queria dar esse reconhecimento para você, Sérgio, e agradecer desde sempre essa parceria. Só tem, Luísa, primeiro agradecer a você, né, e a todos que fazem parte do coletivo Lixo Zero, porque a questão do saneamento e o manejo de resíduos faz parte da nossa vida, né, como cidadão, e não poderia ser diferente de estar sempre à disposição, convocando todos que estão assistindo a nossa live, como também toda a sociedade, porque diferentemente dos outros serviços de saneamento, principalmente de água, e o resíduo ele sai da casa da gente, né? Então, é importante como esgoto, se você não tiver entendimento com a sociedade, uma compreensão da sociedade, do manejo dele, você não vai conseguir ter efetividade. Então, o desejo nosso sempre foi de colaborar, e nós fazemos parte de uma entidade também não governamental, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, né, há 30 anos, militamos nela exatamente nesse sentido. Na ADES, hoje nós estamos com um programa da RN Sem Lixão, e tem tudo a ver com o que vocês, com o que o coletivo Lixo Zero trabalha, exatamente isso, de tocar o poder público e a sociedade no tocante à questão da necessidade de um outro olhar, da participação, da inclusão social, principalmente, desse potencial que a reciclagem e o adequado manejo dos resíduos sólidos pode trazer para a sociedade, né? Então, pode ter certeza que é essa disposição sempre não é assim, é uma alegria estar participando sempre de projetos e de ações desse tipo que vocês, com tanta luta, capitaneiam aqui no Estado. Obrigado, Sérgio. A gente que agradece. Como a gente já colocou, o coletivo RN Lixo Zero é um coletivo formado por voluntários, né? Temos pessoas com diversos voluntariado. Todo mundo pode participar, né? Qualquer perfil pode estar participando. E é isso que a gente queria saber um pouquinho aí mais sobre essa sua formação profissional e quando realmente você percebeu e tem atuado na questão dos resíduos sólidos aqui no Rio Grande do Norte. Pode contar a história, fica à vontade para mostrar as fotos. Tá ok. Quando a gente vai ficando velho, começa a contar a história, né? Tem um grande amigo aqui, o meu guru, Zé Carlos Melo, que foi quem criou o sistema condominial de esgoto, dizia sempre isso. Quando você começar a contar a história, você já está. Mas, assim, o amor ao saneamento, de uma forma geral, vem da minha família. Meu pai era um funcionário da CAERN, ele foi o operador. A casa que eu nasci, a casa do operador da estação de tratamento de esgoto do Baldo. Meu pai morava nessa residência por ser o operador dessa estação que foi recuperada, que hoje está
obviamente hoje é uma nova estrutura, né? Então, sempre muito curioso e acompanhava ele. Tive uma oportunidade surgiu quando eu fui estagiar na KR, obviamente filho de um ex-funcionário estagiando na KR, e uma empresa que estava fazendo o primeiro plano diretor de esgotamento sanitário de Natal precisava de uma pessoa que conhecesse bem o sistema de esgoto de Natal. Aí disse, tem um filho de seu Pedro que conhece tudo. E aí foi um grande presente que eu tive. Falar de formação, eu me formei na Universidade Federal, aqui do Rio Grande do Norte, mas tive o prazer de, no primeiro ano, eu não passei um dia sem trabalho, já fui contratado, antes de me formar engenheiro, já como engenheiro nessa empresa, na Aquaplan, que era a maior consultora do Nordeste, e na Aquaplan tive assim, um mestrado, doutorado, dos maiores especialistas do Brasil na área de esgotamento sanitário. E isso tem uma formação muito boa da base do que são projetos, como se deve conceber uma cidade, questão de planejamento. Isso é muito bom. Da Aquaplan também trabalhei na Condomínio, que foi a empresa de Zé Carlos Melo, que era um dos proprietários da Aquaplan. Zé Carlos, ele trabalhava, foi quem criou o sistema condominial de esgoto sanitário, e na época da ditadura militar, aquilo era uma revolução, você começar a dialogar com as pessoas, perguntar às pessoas como elas gostariam de ter o sistema de esgoto implantado, a necessidade de fazer um coletivo dentro de uma quadra. Então, aquilo era uma discussão difícil, em 81, 82, nesse período começou o sistema condominial, e em 86, quando eu me formei. Então, foi um aprendizado muito grande lidar com essas pessoas, né? E depois fiz mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialização em educação ambiental na UNP, foi exatamente por isso que eu trabalhava com o sistema, trabalho com tantas pessoas, trabalhar educação ambiental, porque você tinha que se reunir com a pessoa, discutir. Para você ter uma ideia, quando eu trabalhei no Rio de Janeiro, eu já com 4 meses trabalhando lá, as pessoas pensavam que eu era assistente social, não engenheiro. Eu dialogar tanto com as pessoas naquela Borel, Julamento, Complexo do Alemão, Ramos, Campinho, Providência. Então, Morro do Estado, Niterói, foi uma experiência muito rica na formação do engenheiro social. Eu acho que o grande Zé Carlos Melo dizia assim, isso é um profissional muito difícil de você formar. Talvez aí a gente indo lá para frente, para os problemas que a gente tem em empresa pública, seja isso. A engenharia forma muito mal pessoas voltadas para os problemas sociais. Então, o grande ganho que eu tive durante isso foi exatamente essa questão. E terminou que a gente fala sempre mais velho de uma década do saneamento perdido no Brasil, que foi a década de 90. Eu passei no concurso de auditor fiscal do Estado, sou auditor fiscal do Estado, mas já há algum tempo à disposição da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Aí, por isso mesmo, tive dificuldade de fazer os cursos que eu gostaria de ter de formação de pós-graduação, né? Como é um auditor fiscal, vai fazer um curso de doutorado em engenharia sanitária. Mas com a ajuda de alguns amigos consegui fazer o mestrado, ainda aqui na UFRN, sou da primeira turma do Larissa, e tive a oportunidade de vir trabalhar com resíduos em 2003, quando o prefeito era Altinor, que era funcionário da KR, assumo que foi prefeito de Natal, me convidou exatamente desse retorno que eu tive do Rio de Janeiro. E lá, naquele momento, tem um grupo de jovens engenheiros, eu, Ivan Paiva, João Rafael, começamos a criar o primeiro programa de coleta seletiva de Natal, né? Falar com você de mostrar uma foto não vai ser possível, porque essa só tem em arquivo, mas os primeiros caminhões começaram a correr de coleta seletiva, muitos sem entender ainda, fazer um projeto de aterro sanitário, aí Ivan foi candidato, eu tive a oportunidade de ser diretor de operações, depois presidente da Urbana, foi quando nós licitamos o aterro sanitário, foi lançado a edital da concessão do aterro sanitário de Natal, que a Braseco ganhou essa licitação. Quis o destino. Eu aproveito, Sérgio, só essa questão do aterro, porque muita gente não sabe. E onde fica esse aterro? Se você puder falar um pouquinho desse processo, né, como funciona o aterro, que é algo muito importante para as cidades, e poucas cidades acabam que têm um aterro sanitário, né? O aterro sanitário fica localizado em Seramirim, ele é uma concessão pública, né, de Natal, que se encerra agora inclusive agora em 2024, como eu estou ficando velho. Peguei lá no início, alcançando o final da concessão, né, de 20 anos. E o aterro sanitário, diferentemente dos lixões, você faz uma obra de engenharia para garantir, dar certas condições de segurança sanitária e ambiental para que o resíduo ali depositado não venha comprometer o meio ambiente, né? Então, evitar a presença de vetores, recobrir com cuidado, captar bem os gases, captar bem os líquidos, tratar bem esses gases, esses líquidos, né? E, agora, o aterro sanitário vamos ver, é uma válvula de segurança. Então, naquela época, lá atrás, era a grande solução.
Hoje, a sociedade ela se desenvolveu os mecanismos de reaproveitamento, né, dos resíduos. Então, nós tínhamos uma solução linear, né, como a gente fala na época, né? Coletar e destinar. Né? E aí, Deus quis, nessa história toda, em 99, fui convidado para fazer o primeiro projeto de recuperação ambiental do lixão de Cidade Nova. E nesse projeto foi conheci, inclusive, Severino Júnior, né, que formou, na época, a Ascamar e depois a Cocamar. E aí foi o primeiro trabalho, aquela formação do condominial, de contato com as pessoas, aí veio estimular a fazer a primeira organização dos catadores, lá em Cidade Nova. Tinha também o trabalho com as crianças. O grande desafio era retirar as crianças do lixo. Então, surgiu também o programa promovido pelo Unicef, Quem Acha no Lixo Nunca Mais, que depois eu tive o prazer, inclusive, de coordenar como professor da UNP aqui no Estado. E foi esse contato. Em 2004, 2003, tive a oportunidade de ser o presidente da Urbana. Aí sim, construiu o aterro sanitário da Braseco, né? Foi quando houve a oportunidade, as condições que foram reunidas para implantar o aterro. E o grande programa de coleta seletiva de Natal, que ninguém faz nada só, você precisa ter uma equipe. Graças a Deus, tem uma equipe de jovens. Deus faz as pessoas, né? Josivan, Wagner, Glauber, hoje são grandes profissionais hoje que estão aí no mercado, né? João Marcelo. Isso é muito bacana, porque Oswaldo, que hoje está lá no aterro sanitário da Veracruz, que estruturou esse programa de coleta seletiva de iniciação social, que se viu de modelo para o Brasil. A gente comentava antes aqui da live, uma pena que em 2005 nós ganhamos o prêmio da ABVB, né? A cidade de Natal, sim, exatamente em função desse amplo programa de coleta seletiva de inserção social dos catadores. Então, a gente sente muito isso hoje, a distância do poder público não ter a coleta seletiva e a inserção social como um programa para chamar de seu. É sempre distante, é sempre a associação, é a cooperativa, são os catadores. Não vê. E olha que nesse período nós não tínhamos nem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Natal se viu um pouco de laboratório para o que está hoje na nossa política. É impressionante a gente dar esse depoimento. Foram 4 cidades selecionadas no Brasil. Natal foi uma capital de médio porte que foi selecionada. E com isso nós conseguimos um apoio bacana, que foi da Fundação Zerbini. Aqui tem até uma foto da diretoria da Fundação Zerbini, aqui com o prefeito Carlos Eduardo e Wagner, que na época militar da Fundação, que deu suporte, sim, financeiro. Então, ali em Cidade Nova, nós tínhamos uma fábrica, escola de vassoura, uma estrutura de produção de produção de pães, horta e horta, um grande espaço de qualificação também para os jovens. Na época, hoje não tem mais isso, mas a gente chamava aqueles laboratórios de informática para capacitar as pessoas. Então, quando você fecha um lixão, tem esse sentido. Nem todo mundo quer continuar a ser catador. As pessoas querem se qualificar. Eu, pelo menos, já tive. Uma coisa muito boa. A gente, só nós sentimos naquele momento de estar, por exemplo, num restaurante aqui em Natal, conhecido Camarões, o garçom veio falar comigo, e eu, sem saber quem ele disse, olha, Sérgio, eu sou daquelas turmas lá que teve o curso de garçom. Né? E para isso, como eu digo, ninguém faz só, teve uma pessoa que foi muito importante nesse processo, que foi Dona Leda. Dona Leda resgatou centenas de crianças ali no bairro da uma pessoa que merece ter um prêmio aqui da cidade de Natal, que ela comandava um núcleo de ação social, e nós, uma série de pessoas, criamos depois. As crianças completavam 14, 15 anos, perdiam na época o Bolsa Família, e criamos o Complexo de Cultura e Arte, depois uma ONG chamada Gente Feliz, que absorvia essas crianças já passavam para a adolescência, que perdiam o trabalho que a prefeitura tinha retaguarda, e também suas mães. Então, foi um trabalho muito bonito que nós conseguimos manter durante 4, 5 anos, muito baseado com Leda. Tive a oportunidade também de visitar há pouco tempo com Leda algumas moradias. Você vê depoimentos incríveis de pessoas que eram crianças e que foram resgatadas, de mães dizendo, meu filho ia com a arma, você tirava a arma da cintura do meu filho. Você chega lá, o rapaz hoje é instalador de televisão a cabo, coisas do tipo, né? Tem uma menina que era professora do curso de dança também, coisas fantásticas que você vê. O Wellington, que era uma grande referência, que chegou ao balé municipal com bailarino, né? Então, a sociedade precisa dessas retaguardas, não é? Também não é, vai fechar o lixão, a ação com o catador não é só de dar uma oportunidade dele ser catador.
né? Tem que trabalhar, ele e suas famílias, tem que sempre estar nessa visão. E eu encaro que as coisas têm que ser feitas dessa forma. Então, foi um grande aprendizado essa questão de Natal, e daí veio também o projeto do aterro sanitário da cidade de Mossoró, o próprio projeto de coleta seletiva lá de Mossoró, que a gente já fez com a FUNSERN, e, infelizmente, aí já indo um pouco para aquela crítica, parece que as coisas acontecem em função de ter A, B ou C nas administrações, prefeito A, B ou C à frente, né? Então, acho que a grande dificuldade e o grande desafio que nós que participamos de entidades sociais, né, e voluntárias é trazer participante da sociedade que possa garantir o olhar social, independente de quem seja o governo. Porque a imprensa é importante estar presente nesses grupos, porque fica no dia a dia mostrando, até porque a ação principal é do órgão público. Agora mesmo esse desafio, que é novamente essa questão do transbordo de Cidade Nova, eu sempre coloco, tanto para os catadores quanto para nós que estamos tentando auxiliar. Nós temos que ter um diálogo sempre com o município, porque o município é quem vai ser o grande agente dessas ações. Então, minha história ela se confunde com essas coisas que ocorreram aqui no Estado, mas assim com muita dor, assim, de ter tido tantos avanços e tantos retrocessos, né? Você tinha um reconhecimento nacional de ação aqui em Natal, por exemplo, e nós perdemos ao longo do tempo esse link, e aí é interessante, até pessoas mesmo do grupo perderam esse sentimento de que é responsabilidade do poder público de desenvolver essas ações. Então, Sérgio, é bem esse caminho. E a ideia do RNX0, quando a gente vem com esse reconhecimento do atitude cidadã, a gente até fala, né? A gente escolhe algumas pessoas e a gente quer fazer esse evento mais vezes para cada ano, poder escolher mais pessoas. E também você lembrou, né? Como você colocou bem, ninguém faz sozinho. Você fez com várias outras pessoas, citou vários outros nomes. Então, a gente, ao reconhecer você, a gente também está reconhecendo todas essas pessoas que estiveram junto com você, que realizaram algo aqui pelo Rio Grande do Norte, que acreditam que realmente tem que ter essa união, né, da sociedade, do setor público, do setor privado também, para que mais empresas possam atuar e que isso possa ser uma dinâmica, né, sempre da sociedade, né, que nas trocas dos governantes a gente não tem essa queda, né, essa deixar de realizar, que a gente possa ter uma política mais contínua, mais frequente. E aí, falando até um pouco disso, queria que você citasse alguns exemplos que têm inspirado nesses últimos anos aí de algumas cidades. Você que viaja bastante pelo Rio Grande do Norte, se você poderia contar alguns exemplos de algumas cidades que tenham feito ações em prol da gestão dos resíduos sólidos. Sim, eu vou dar dois exemplos de grande regressão, né? Dois exemplos de grande regressão. Temos Natal e Mossoró. Natal ela perdeu o protagonismo que tinha aqui no Estado até, de ter um programa de coleta seletiva. Eu acho que isso também contaminou um pouco até a própria gestão das duas cooperativas. Elas precisam, sempre digo para as duas diretorias, que eles precisam mudar o modelo de gestão, porque é isso que está levando também a perda da quantidade de resíduo coletado, da participação. Tem que dar uma mudada e, para isso, usar ferramentas modernas é fundamental. Ter algum tipo de aplicativo municipal, como que a gente está propondo na própria questão do município. A grande questão, você tem excelentes aplicativos hoje, mas são aplicativos privados, que o poder público municipal tem dificuldades, até legais, de utilizar esses aplicativos, né? Mas, por exemplo, você tem a associação Acreve lá de Mossoró, que era um grande sistema de coleta seletiva, e atualmente, a última vez que eu estive em Mossoró, estava parado, sem funcionar. Dona Josefa era uma grande líder da coleta seletiva em Mossoró. Não sei se foi a distância da academia
perdeu-se um pouco no tempo. E aqui em Natal, as duas cooperativas, né? Eu falo que nós tínhamos quase 400 pessoas trabalhando na coleta seletiva. Você chegar hoje a ter 70, 60, é um número bem inferior. Quando a cidade cresceu muito mais, você teve a população em condições de participar de uma forma melhor, ocorreu a perda desse fio dessa história, desse novelo, dessa história para continuar a ser desenrolado, né? Agora, em grandes exemplos que nós temos hoje, eu tenho que dar os parabéns à Prefeitura de Lagoa Nova, tem tido um desempenho muito interessante, você tem lá o da Mata e o prefeito Luciano, que formam uma dupla bem interessante, e trazendo até aquilo que a gente diz sempre, esses programas ele tem que ter sempre a cara do lugar, né? Eles tiveram competência de chegou uma empresa de energia eólica aqui, de lá mas não tem dinheiro para construir uma unidade de triagem. Conseguiu com a empresa, dentro do programa ambiental da empresa, construir-se o galpão, criaram lá uns PEVs, de uma forma que eu nunca tinha visto, né, utilizando até uns bags, bem simples. E você vai, quando visita, você vê uma grande produção para uma cidade daquele porte, você vê a população engajada na coleta seletiva. Outro caso até diferente, assim, vamos dizer, um caso com uma posição mais de força, é o de Santa Cruz. Eu digo que um projetão muito técnico do município, né? O município implantou o galpão, o projeto do galpão, foi até que sou o projeto do galpão, e para surpresa de todos, já no primeiro mês o galpão já não conseguia, mas é um projeto que a prefeitura apoia muito, tem uma pessoa lá dentro, Aninha, que cuida. Eu acho que aí é importante, Luísa, essa ligação que o gestor público tem que ter com essas entidades, que obviamente não vai ser o gestor público que vai estar lá, mas de ter um olhar do acompanhamento, porque quando você, o catador é que vai ter de fazer a coleta seletiva. Olha, uma empresa privada que faz a coleta tradicional ainda tem suas falhas, com todo o custo que é pago, com todo o aparato que é pago. Imagina você retirar uma série de pessoas de uma certa situação, dar um curso de capacitação aqui, e eles é quem vão fazer operar, precisa sim ter esse apoio. Então, a Aninha lá é exatamente esse apoio de ver se o roteiro foi feito, se não foi, se fulano faltou, e também funcionar como uma pessoa assim, externa e neutra em relação às relações. Imagino que essas pessoas disputavam resíduo, brigavam lá por materiais na área de nos lixões, né? Então, é outro exemplo, eu acho que merece ser visitado por qualquer administração que deseje fazer alguma ação. Tem também hoje o trabalho da Caritas em Caicó, em Parelhas, né, que entidades como a Caritas elas são fundamentais. É a Aninha lá de Santa Cruz, é o da Mata lá de Lagoa Nova, é a Caritas lá dentro de Caicó, que pode trazer um gabarito e apoio a essas entidades que começam a fazer coleta seletiva e precisam ter um apoio do município, que você sabe que a grande maioria do município não tem nenhuma capacitação técnica para executar essas atividades. Então, ontem mesmo eu estive conversando lá na Caritas, né, com a Rosane, e você vê as dificuldades que tem de contato com um prefeito que me pareceu de Caicó muito interessado também em dar esse apoio, mas a estrutura municipal não oferece a ele segurança até para saber o que ele pode estar fazendo ou não. Então, é fundamental haver esse entendimento. Rosana Silvano, lá de Caicó, desculpa. Para que as coisas possam acontecer, né? Mas, por último, trazer o envolvimento da sociedade. Eu acho que o grande que vire isso, seja da cultura do dia a dia das pessoas, né? Que possibilite ela da mesma forma que eu separo meu lixo, coloco um saquinho, o certo ou errado, coloco no caminhão de lixo e buscar, começar a ter essa prática de fazer um material seletivo. Isso, por exemplo, eu moro no condomínio de classe média, então não conseguimos fazer isso lá no condomínio, né? Eu pego o meu material seletivo e levo lá para casa da minha irmã, que passa a coleta seletiva na cidade de Sapé. Hoje, por uma coincidência, a gente para cá, eu fiz isso, né? Mas que a gente precisa ter isso como sendo uma coisa comum no dia a dia das pessoas. Então, eu acho que é isso. Exemplos bons,
Nós temos e eles merecem ser replicados. Tipo assim, por que Lagoa Nova faz, por que Santa Cruz faz, e outros municípios que são do mesmo porte não fazem. Eu acho que é esse tipo de pergunta que o Ministério Público hoje tem feito para cobrar algumas ações de algumas prefeituras, mas precisam de várias cáritas, de várias aninhas, de vários da mata, espalhados aí pelo interior do Rio Grande do Norte para dar esse suporte técnico, né? Esse suporte que precisa ter uma organização e uma sistemática, não é jogar o catador de materiais recicláveis na rua e ele fazer a coletiva, não é simplesmente isso. Né? Precisa ter alguma concha tecnológica para essa coisa possa funcionar. Uma concha tecnológica, uma concha social e para que as coisas possam funcionar bem. É bem isso, Sérgio. É bem isso que a gente acredita aqui no RN Lixo Zero. É uma participação, um apoio da sociedade. Então, a gente, inclusive, deixa o convite para quem está assistindo aí a nossa live, para curtir o nosso Instagram do RN Lixo Zero. A gente realiza uma série de eventos ao longo do ano, para justamente isso, estar convidando a sociedade a fazer parte, a estar cobrando e a também a participar, né? A gente, como sociedade, temos direitos e deveres, e a gente acredita muito nisso e faz esse convite. Então, a gente está nessa semana Atitude Cidadã, conversando aí com pessoas e organizações que foram escolhidas para estar recebendo esse reconhecimento de atitude cidadã, por sua trajetória, a sua trajetória profissional e também pessoal. E um desses escolhidos aí, que nós reconhecemos, é o Sérgio Pinheiro, que tem apoiado também o nosso coletivo desde o começo, trazendo aí a sua experiência. E aí, Sérgio, para a gente finalizar também, gostaria que você fizesse esse fechamento, convidando, né, a participação cada vez mais da sociedade. Como você acha que a sociedade pode contribuir ainda mais? A gente sabe que podemos contribuir de várias formas, e você, como está também nesse lado, né, do setor público, também pode dizer como a gente pode contribuir mais ainda. Conta pra gente. Com certeza, eu acho que não é continuar contribuindo sempre, não é mais. E em diversas coisas que você pode fazer. Eu, por exemplo, quando estou na praia, eu desenvolvi até uma ferramenta para coletar tampinha de garrafa PET, né? Eu tenho, lá na minha casa, eu até tenho uma certa quantidade, eu fazer um vídeo para mostrar tampinha de garrafa PET e brinquedos de crianças que são abandonados nas praias, né? Faz e manda pra gente. Faz e manda pra gente. Esse recolhimento. Então, naquilo que você está, tanto profissionalmente, né, como no seu dia a dia, você não precisa ser do setor, mas eu acho que a sociedade hoje está muito engajada, incorporou esse sentimento da questão da necessidade de participação e da reciclagem. Né? A grande sacada disso tudo é que o setor público ele entenda que ele precisa apenas ordenar isso, né? Ordenar de forma que deixar bem claro onde fica a participação da inserção social, onde o privado, e é importante que o privado possa participar também. Agora, a gente não pode mais ter o sentimento, simplesmente, de estar internando o lixo sem ter nenhuma perspectiva de fazer com que esses produtos possam ser reinseridos, voltem para a sociedade e também para reduzir, né? Eu fico sem minha esposa e uma amiga que é fotógrafa, né, lá na praia, você está fazendo isso, o carro coletando tanta tampinha de garrafa, né? É porque eu digo, olha, imagina a quantidade de pessoas que estão jogando, pratica isso, né? Muitas vezes você chega a ver um sofá na beira da praia, como é que a pessoa teve um trabalho, de casa, faz um sofá para a beira do mar, né? Por quê? Então, primeiro, explorar de uma forma lúdica, de uma forma contínua para a sociedade, essa perspectiva de mudança, a questão climática hoje é um apelo muito forte para gestões, para o discurso político, né, dos nossos gestores, e para o nosso dia a dia. É um caminho que não tem mais volta se nós quisermos deixar o mundo para os nossos netos, para os nossos bisnetos, nossos filhos, né? Essa questão ambiental e a questão da recuperação de materiais. E você não vai só resolver essa questão. Desculpa. Você reciclar, você reintroduzir, você tem ainda outro potencial grande
é de reinserção de pessoas na sociedade, de resgate social e participação. Que bom que o máximo possa ser feito com a participação dessas pessoas, né? Quando também é tão complicada a questão do Brasil para poder dar trabalho, principalmente as pessoas que não têm qualificação por diversos motivos no nosso dia a dia. De forma convocar sempre, como cidadão, como também aqui na nossa entidade, onde eu estou agora, na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e construir uma rede de parceiros que está comprometido, né? Um compromisso de vida, um compromisso do dia a dia nosso, e está voltado para essas questões, né? Mais uma vez, agradecer a todos que fazem o colegiado Lixo Zero do Rio Grande do Norte e dizer que isso, estamos sempre à disposição e feliz. Isso essa distinção que vocês fazem no nosso nome. Eu fico tão feliz como eu recebi do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do CREA, nos 50 anos do CREA, esse vice-prestado do Rio Grande do Norte, porque esse reconhecimento é que mais nos enche de felicidade, mais que qualquer um outro, né? Porque é aquele sentimento que eu tive quando o garçom lá no restaurante, lá no Camarões disse, né? Só eu que senti. Sérgio, eu fui lá daquele curso, quantos outros também não tiveram oportunidade a partir disso aí. Então, na hora que eu trabalho a reciclagem, quantas pessoas eu posso estar resgatando socialmente com aquele meu lado, né? Então é isso, e dizer mais uma vez essa felicidade, meu obrigado. Sérgio Pinheiro, nós que agradecemos aqui em nome do coletivo RN Lixo Zero. E esse evento Atitude Cidadã foi idealizado pelo Instituto Lixo Zero Brasil. Também aconteceu em várias cidades do Brasil. Já aconteceu também aqui na cidade de Mossoró. E a gente vai seguir durante aí toda essa semana conversando com pessoas, com organizações que estão aí nessa luta pela causa, né, dos resíduos sólidos, por uma sustentabilidade, um meio ambiente mais saudável. E é isso que a gente acredita, que a gente quer, né, que o nosso Rio Grande do Norte volte a ser referência, possa ser referência também no Nordeste e também para o Brasil. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, agradece todo mundo que participou, deixou seus comentários. Não deu para ler os comentários, gente, aqui a gente aparece muito rápido, um pouquinho de paciência, mas a gente agradece. A live vai ficar salva no Instagram, então deixe seu comentário no Instagram, e a gente também vai depois disponibilizar no nosso canal do YouTube do RN Lixo Zero. E é isso, muito obrigada, vem com a gente na semana Atitude Cidadã. Sérgio Pinheiro, muitíssimo obrigada. Até mais. Até mais.